Será que o trabalho do designer está sendo colocado em risco? Ameaça? É isso que eu quero testar nesse vídeo. Eu, como um youtuber, entre aspas, designer e vendedor, eu decidi fazer um teste com uma IA que promete produzir excelentes thumbnails, thumbnails clicáveis, thumbnails legais, thumbnails super rápidas de fazer, enfim, e por um preço muito abaixo do que um designer cobraria. Eu decidi colocar isso em prática. Nesse vídeo eu vou te mostrar os resultados, os vídeos que eu usei como referência e também os prompts que eu utilizei, tá? Já te adianto que você vai se surpreender, tá, com os resultados desse vídeo, tá bom? Então a gente vai analisar aqui 9 thumbnails que eu gerei utilizando esse modelo de IA, o resultado deles, a gente vai falar de pontos positivos e negativos, e aí no final do vídeo você tira as suas conclusões e conta para mim aqui nos comentários se você acredita que uma IA seria suficiente hoje em dia para substituir o designer. Se você está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo João Torres, eu trabalho como vendedor em uma agência, sou também designer, então eu vivo atualmente essa vida dupla, né? Uma hora eu sou designer, outra hora eu estou vendendo design. Faço design na minha empresa, na Ordem, e nós temos uma escola de vendas para designers chamada Comercial Criativo, que pode inclusive na descrição do vídeo, beleza? Se você não chegou a fazer o nosso quiz ainda para saber o quão bom você é em vendas, fica aqui embaixo, cara, você vai se surpreender com o seu, beleza? São 20 perguntas, você responde ali rapidinho e o resultado sai na hora, é 100% gratuito. E você recebe também um diagnóstico no WhatsApp, PDF bem legal, com o teu perfil, o que você está fazendo de certo, de errado. É um quiz super completo. Faz aí o nosso teste de verdade criativa, beleza? Sem mais delongas, vamos analisar então a primeira thumbnail. Essa aqui eu gerei com base em um prompt que você está vendo aí. Gere uma thumbnail do João, e aí eu subi algumas fotos minhas que eu tenho profissionais dentro desse cenário mesmo. Escrito novo estúdio e faça um ambiente meio Apple e tudo mais. Enfim, ele me gerou esse resultado aí. Eu preciso dizer que eu achei uma porcaria, tá? Você que está assistindo esse vídeo provavelmente achou também. Mas olha, tem algumas coisas que são bem impressionantes aí. A primeira é que eles conseguiram replicar mais ou menos o meu rosto, que é interessante para dizer o mínimo. Ele entendeu o que eu quis dizer com um cenário meio Apple, colocando alguns computadores, né? Parece ter um monitor ali da Apple. Tem o Photoshop meio que atrás de mim aberto. Tem alguns livros que parecem livros de designer. Tem uma caixinha, se eu não me engano, da Chanel ali no canto esquerdo superior. Olha, em termos de detalhe, tá bem interessante. A fonte que eles escolheram também. Mas não é uma thumbnail legal, não é uma thumbnail clicável. De fato, se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu acho que eu daria uma nota 3. É, não é uma boa thumbnail. Mas considerando que eu só subi algumas fotos minhas e escrevi esse texto de 2 linhas, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, tá? Essa questão de gerar rostos é uma coisa que a gente vai estressar bastante aqui ao longo desse vídeo e que eu realmente tentei levar a IA pro seu limite, sabe? Para ver o quanto que isso ia realmente impactar, né? No resultado final e para ver como que ia ficar o rosto. A maior parte do rosto ficou deformado, né? Então, não é um resultado tão interessante, mas eu me surpreendi. Não daria um 0, mas também acho que não dá pra dar uma nota acima de, sei lá, 4 ou 5, né? Como o thumbnail tá muito fraco. Mas essa ferramenta de IA que eu utilizei, e depois eu vou fazer um tour por ela e te mostrar um pouco dela, ela tem uma espécie de análise. Então ela vai pegar essa imagem que tem e ela vai dar uma nota de 0 a 100 para vários aspectos dessa imagem. O quão viral ela é, o quão clicável ela é, o quão clara estão as informações. E aí, a partir dessa análise, você pode fazer um ajuste de um clique. Você aperta um botão e ele faz uma nova versão melhorada com base nesse score, nessa análise interna. E aí, quando eu cliquei nesse botão, a gente saiu desse resultado que você está vendo agora para este resultado aqui, certo? Então, ah, muito diferente, um tema bem nada a ver assim, mas eu acho que está até um pouco melhor, tá? Eu entendo que essa IA, por ela não ter tantos dados, ela não sabe exatamente quem é o meu público. E justamente por isso, eu acho que ela tenta priorizar aquilo que dá mais certo no YouTube para um público muito geral. Então, para canais de nicho, para canais muito específicos, eu acho que não dá certo.
Eu acho que se eu colocasse isso aqui dentro do meu canal, por exemplo, ia gerar um efeito muito ruim. Todo mundo ia olhar e falar que é claramente IA, claramente está mal feito. Tem um tripé aqui no meio dessa imagem que não tem o menor sentido. Mas você pode ver que realmente a qualidade tá decente, assim, tá legal. Essa IA, ela já é treinada para fazer thumbnails no YouTube, então ela já gera para nós ela na proporção de 16:9, já gera no tamanho máximo de thumbnails, que é, se eu não me engano, 2 megabytes, por imagem, né? Na extensão de arquivo já ideal para o YouTube, você só baixa ela e sobe no seu vídeo, né? O que também é muito interessante porque fica pronto em 30 segundos, né? Se você tem muita, digamos assim, pressa, talvez isso te ajude de alguma forma, né? Então, esse foi o resultado que eu consegui aqui, com a melhoria de um clique. Só que, a partir daí, eu percebi que existia um recurso onde você poderia pegar um título de um vídeo, um link de um vídeo no YouTube, ou um título, e subir nessa IA, e ele vai pegar as fotos que eu enviei de mim mesmo, do meu avatar, e vai substituir o meu rosto no rosto das fotos que eu linkei do vídeo. E aí o negócio começa a ficar interessante, né? Esse foi o resultado que eu consegui nesse primeiro vídeo. Eu deixei o vídeo pequenininho aqui em cima para você ver qual que foi a referência. E nesse caso aqui eu fiquei realmente bem surpreso. Não só porque ele escolheu uma boa foto minha, mas olha o encaixe do boné na minha cabeça. Eu fiquei espantado com isso. Parece realmente que eu estou utilizando esse boné e parece que a iluminação, né, deixando a parte direita do meu rosto mais clara e a parte esquerda do meu rosto mais escura, parece realmente que eu estou usando um boné. E se você não para prestar atenção mesmo, você não consegue descobrir que é IA. Aí tem outros erros que acredito que daria para corrigir. O meu braço direito aqui parece que no canto está meio zoado. O gorila tá numa qualidade bem pequena e aí tá destoando bastante, né, a figura do fundo. Então esse tipo de coisa eu acho que talvez daria para mexer um pouco. Mas é um resultado, cara, interessante, né? Não sei aonde que daria para usar uma thumbnail assim, mas achei um resultado bem legal. Essa aqui eu já daria uma nota um pouco maior, talvez daria uma nota 6 ou 7, considerando a base que eu mandei, a velocidade em que foi feito e tudo mais, né? Acho que é um resultado bem satisfatório, assim, bem decente. Não contente, eu decidi explorar esse recurso mais ainda. E peguei um canal que eu gosto muito, que é o canal do Caleb Hammer. Se você não conhece, ele é um cara que fala de finanças, finanças pessoais. Ele senta com convidados, ele faz uma análise de quanto que as pessoas estão devendo, de quanto que elas ganham por mês, e aí ele faz um budget, né, um orçamento, para a pessoa sair das dívidas ou para a pessoa melhorar a situação financeira dela, começar a poupar mais. Mas então, peguei uma thumbnail do Caleb Hammer aqui e eu fiquei muito surpreso também com esse resultado. Tá? Ele encaixou a minha cara perfeitamente na iluminação. Eu acho que o meu óculos, tudo bem que eu troquei de óculos, né? Agora eu tô com esse mais quadradinho. Mas, cara, o óculos também acho que tá perfeito. O jeito que ele encaixou aqui, preservando o texto e preservando o elemento da mulher histérica na direita. Cara, eu achei que ficou muito boa essa thumbnail. Muito boa mesmo. Apesar, é claro, que ela é uma cópia descarada da primeira. Então, claro, a gente teria que alterar essa segunda figura e também o título. Mas eu acho que essa aqui foi uma das melhores resultados que a gente conseguiu obter. Né? E de fato eu tô olhando aqui a foto e realmente parece que sou eu, entendeu? E isso é um pouco assustador. Né? Mas enfim. Então eu acho que essa aqui foi talvez a mais próxima assim, de um 10 quanto possível. Então vamos ver a próxima. Eu fiz então essa do Caleb Hammer. Na sequência, eu peguei um vídeo dessa moça aqui, a Dea. E aí vocês vão ver por que esse recurso ele é meio zoado, né? Bom, a Dea é uma mulher e ela usa essas roupas bem leves, bem femininas. E quando eu coloquei a minha cara, você vê que parece uma coisa estranha, né? Porque eu estou usando uma roupa de mulher, mas o rosto tá certinho. Né? Eu acho que esse, inclusive, eles pegaram realmente uma foto minha e encaixaram ela ali sem mexer em nada, né? Sem, tipo, fazer uma figura 3D. Realmente pegaram a minha foto e encaixaram ali. Esse joia também, eu faço ele em uma
uma das minhas fotos que eu uso para thumbnail e tudo mais. Manteve aqui todo o quadro branco. Também manteve a setinha e o texto. E realmente só substituiu o meu rosto. Também um resultado interessante se você provavelmente é uma mulher e se você provavelmente quer utilizar essa lousa como base, não sei, tá? Em termos de face swap, né, de troca de rosto, muito bom. Mas em termos de gosto, ficou bem zoado. Daí eu peguei um colega de profissão aqui, o Léo Becker, e eu utilizei uma das thumbnails dele para fazer esse outro teste aqui. O Léo Becker, ele é um cara maior do que eu, certo? Eu sou um cara consideravelmente pequeno, acho que eu tenho o quê? Uns 75. O Léo Becker já é um cara grande, ele é um cara meio viking, né? E aí quando a gente substitui o meu rosto o rosto dele pelo meu rosto, o que acontece? Fica com a cabeça bem, né? Mas ele preservou novamente toda a estrutura da thumbnail, toda a lateral, tudo. E realmente substituiu somente o rosto. Ou seja, esse recurso ele funciona muito bem se você quer de fato trocar um rosto de lugar com outro. O resto ele não consegue mexer, né? Então assim, eu acho que tá um resultado decente considerando isso, mas em termos de thumbnail, fraquíssimo, fraquíssimo mesmo. A próxima eu fiz pensando nesse mercado de IaaS, esse cara aqui que eu tenho acompanhado bastante, que ele fala um pouco sobre o Lovable, fala um pouco sobre o Gemini. Enfim, é um cara que ensina inteligência artificial e tem uma escola nesse mercado. E aí eu peguei uma das thumbnails dele e fiz esse face swap. Novamente, ele é um cara um pouco maiorzinho que eu. E aí você pode ver que a minha cara ficou meio de um paspalhão aqui, tá? Ficou muito legal, mas ele novamente preservou toda a estrutura aqui da thumbnail. O oitavo caso que eu quero trazer aqui é um caso de um colega meu, o Lona, e eu peguei o vídeo mais visto dele e fiz, então, uma, uma thumbnail. Não tem muito o que dizer aqui, tá? Não tem muito o que dizer, o negócio ficou zoado, mas não sei. Eu acho que daria pra daria para fazer como se fosse como um meme, entendeu? Se eu fizesse disso aí uma figurinha no WhatsApp, com certeza seria legal, mas como thumbnail não rolou, tá? E por último, eu peguei um cara aqui da minha lista de interesse, né? Na parte de vendas, de prospecção, de abordagem, que é uma coisa que eu me interesso muito, né? Sabe, eu trabalho com vendas, apesar de ser designer, né? Eu misturo esses dois mundos. Eu peguei um cara que ensina cold call, ensina a agendar reuniões e gostei muito desse resultado, tá? Eu achei que a IA, ela me tornou um cara meio galã, meio bonitão, assim, longe da realidade, né? Como você pode ver, mas cara, entendeu? Dá pra mentir um pouco, né? Dá pra esconder. Então, esses foram os testes que eu fiz, esses foram os resultados que eu obtive. O melhor recurso desse tipo de IA, de fato, é a substituição de rosto, de um rosto numa thumb para outro rosto. Mas aí é claro que ela pega a base feita por um designer. Então, o meu veredito aqui é que o trabalho do designer, especialmente o thumb maker, que é o que a gente está falando aqui, ele está preservado. Mas, se você é um designer thumb maker que vai conseguir substituir o rosto em uma thumb e depois substituir o texto e esses elementos secundários e, tipo, aproveitar essa estrutura que você não conseguiria fazer no dedo e melhorar em cima dela, honestamente, eu acho que dá para fazer muita coisa boa, tá? E isso aqui com certeza acelera o processo criativo de alguém que... Eu não acho que a gente está na era ainda de substituir 100%, tipo, o domínio de uma ferramenta por um bom prompt. Eu acho que não está nessa era ainda. Mas, se você hoje consegue fazer um prompt decente, conhece essas ferramentas, busca agilizar o seu trabalho com elas, dá para realmente ficar bem mais. Tá? E agora eu quero mostrar para você a IA de fato que eu utilizei e como que foi esse processo. Então, eu puxei aqui o Pixels com KZ. Eu já vou te adiantar que eu não recomendo que você assine, beleza? Então eu também não vou deixar o link nem nada do tipo. Mas aqui a ideia você tem aqui o prompt, você pode escolher o estilo e pôr uma persona.
Para criar a persona, você sobe algumas fotos, tem alguns direcionamentos aqui. Você sobe as imagens aqui da persona que você quer. E aí, claro, pode ser você, pode ser um expert seu, um cliente seu, alguém que, enfim, para quem você esteja trabalhando. E aí você utiliza, então, o prompt. Tá? Então eu vou colocar alguma coisa bem básica aqui, como por exemplo, e uma thumbnail onde o João analisa thumbnail piadas artificiais versus. E aí eu vou colocar a minha persona aqui. E aí eu vou simplesmente clicar em Generate. Esse é um sistema que funciona na base de créditos. Então você assina. Eu peguei o plano mais básico que tem, que é de $40. É um plano bem carinho. R$ 200 por mês. Onde você tem um número de créditos e aí você pode gerar thumbnails e vai consumindo esses créditos. Se você usa SaaS com frequência, você sabe essa ideia aí dos créditos. Né? Ele deixa aqui todos os recursos liberados. Eu estou no teste grátis ainda, tem 7 dias aí para testar. Eu acabei não pagando nada, mas se fosse cobrado mesmo, seria um dinheiro meio jogado fora. Assim, jogado fora eu quero dizer, tá, eu tô usando isso pra gravar esse vídeo. Eu não conseguiria utilizar boa parte dessas thumbnails dentro do meu canal. Ver se ele me gera algum resultado interessante aqui. E aí a gente tira uma conclusão aqui já na prática. Né? Então você pode ver que é rápido, tá? Olha só. IA versus humano, qual venceu? Né? Você vê, tipo, ele pegou aqui o fundo da minha estante, pegou essa. Cara, essa lâmpadazinha aqui, essa luminária, ela é super comum nas casas hoje em dia. Isso foi uma coisa que ele trouxe. Eu não tenho essa lâmpada no meu escritório. Trouxe aqui a mesa, trouxe esses dois elementos. E aí, como eu falei, né? Ele traz um score também, ah, com base aqui em grau de viral, clareza, ideia, curiosidade e emoção. Eu não sei de onde que eles tiram esse teste aqui, porque, sei lá, eu achei meio zoado. Mas aí o que a gente pode fazer aqui? Pode, a partir disso, melhorar um pouco e criar uma nova versão dela. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma análise. Será que dá pra gente? Acho que não. Vamos pensar em criar variações dela, talvez? Vou baixar essa aqui primeiro. Depois a gente faz uma nova versão para ver o quão diferente ela fica. Olha, questão de 30 segundos. Será pronta do zero. Isso é bem impressionante. Falando para vocês aqui um pouco sobre o processo, né, dessas thumbnails que eu mostrei. Então a primeira foi essa aqui, dentro do novo estúdio. Pode ver, ele deu um score bem ruim. E aí aqui eu posso clicar para corrigir com um único clique. Gasta 20 créditos, então eu tenho o meu saldo aqui. E ele transformou essa thumbnail, como eu falei, nessa aqui. Quem escreveu esse segundo prompt foi a própria inteligência artificial. Aí aqui eu só peguei o Recreate, colei o link dos vídeos que eu mostrei para vocês, e aí ele só me entrega aqui a imagem. Um aspecto positivo aqui é que não tem muito lero-lero, entendeu? Você cola o link, ele já entende, já troca o seu rosto pelo rosto da pessoa, acabou, entendeu? Então não tem muita coisa, né? Olha só. Como ele preservou bastante do fundo da... Cara, bem legal. Tem, como eu falei, um ou outro ajuste que daria para ser feito aqui, mas é o tipo de coisa que, cara, não. Ficou faltando essa aqui também. Essa aqui ficou bem interessante. Eu peguei como base a thumbnail de um dos caras que ensina Framer, né, do Framer University. E tem thumbnails lindíssimas. E aí, você pode ver que ele adaptou até um pouco para as minhas expressões, porque eu não costumo fazer meio essa cara, ou talvez faça, ou sei lá. Mas ele pegou uma foto minha aqui, olha só, me colocou dentro até da roupa do cara. Ó. Interessante. Mexeu um pouquinho no microfone também. Eu acho que ficou decente. Né? Essa aqui do André Lona ficou asquerosa, né? Ficou ridícula. Mas você pode ver que também, ó, ele preserva o colocou essa touquinha em mim e tal. E manteve o shape também, que eu acho que é bem interessante, né? Eu também eu da ideia. Ó.
Essa aqui que eu acho que ficou a melhor, do Caleb Hammer. Só como era antes. Ficou agora. Isso aqui é assustador, tá? Eu acho isso aqui assustador. Esse aqui do Léo Becker. Essa cara do Léo Becker, agora que eu tô olhando mais próximo, ela é uma cara feita com IA também. Coisa meio caricata, meio desenhada. Beleza, vamos ver se ele fez alguma melhoria. Ficou meio bosta. Mas enfim, eu acho que o que melhor funciona da SA aqui é a substituição de rosto. E aí para você precisa usar como base uma thumbnail feita por um designer. Então esse é o veredito, tá? Esse é o resumo aí do vídeo. Enfim, eu quero agora te convidar a conhecer a nossa escola de vendas para designers. Vai entrar aqui ó, em ordem barra comercial. Você vai ver que nosso site é muito legal. Essa aqui então é a nossa escola, tá? Aqui a gente ensina vendas num formato consultivo. A gente ensina a criar pitch, ensina a criar ofertas, ensina a desenhar formas de pagamento, a gente dá agentes de IA para prospecção, para venda de projetos, a gente dá modelos de pitches usados por agências, por estúdios, tudo que você precisa para sair do zero em termos comerciais dentro da nossa escola comercial criativa. Você tem acesso a tudo isso. É uma assinatura única, onde você paga R$ 97 por mês e tem acesso imediato a todos esses conteúdos. Não só isso, a gente tem aula ao vivo toda segunda-feira, a partir da segunda-feira da semana que vem. Dezembro inteiro a gente vai ter aula na segunda-feira, a gente não vai parar para o feriado. Felizmente não vou casar os dias, dia 25, segunda-feira, então a gente tem não só as aulas já gravadas, todos esses modelos, acesso a todos os meus materiais, mas também aulas ao vivo, onde você pode entrar e tirar sua dúvida comigo, onde a gente pode conversar. Enfim, a gente vai te ajudar, então, a melhorar a sua estrutura de venda, certo? Então, a gente tem aqui, então, aulas gravadas, aulas ao vivo, modelos, suporte, um monte de bônus, pensado e desenhado para designers que querem aumentar suas vendas, querem ter mais clientes, querem melhorar a sua estrutura de prospecção. Então tem tudo aqui, é só você clicar e tornar um assinante do Canal Criativo Escola. Beleza? Se você quiser saber mais sobre esse mercado de IA, sobre como isso vai impactar o mercado criativo, deixa aí um comentário, deixa o seu like. Vai ser um prazer continuar falando desse assunto aqui com você. Se você se tornar o nosso aluno lá dentro do Comercial Criativo, saiba que nós temos aula na segunda-feira, então prepare-se. A gente vai falar sobre funil, sobre canais de aquisição de estúdios e para agências. Vai ser muito legal ter você lá com a gente. E, obviamente, compartilhe esse vídeo. 10 mil amigos mais próximos, para todos aqueles amigos designers que também estão com medo de ter os seus trabalhos roubados por aí. Novamente, meu nome é Luiz, muito obrigado por ter assistido esse